Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Stefano, eu sou um brasileiro que mora nos Estados Unidos há 4 anos e faço vídeos sobre a minha vida aqui nesse país. Se você está chegando agora e ainda não é inscrito no meu canal, peço a gentileza que assim o faça e não esqueça de ativar o sininho das notificações para que você fique sabendo assim que eu postar um vídeo novo por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como é a vida de um imigrante ilegal aqui nos Estados Unidos. Antes de entrarmos nesse assunto, eu quero deixar claro que eu não sou advogado de imigração. O que eu vou falar aqui é baseado apenas nas minhas experiências e nas minhas pesquisas na internet, eventualmente através de sites oficiais do governo, mas se você tem mais interesse em saber alguma coisa sobre esse assunto, eu recomendaria você entrar em contato com um advogado especializado em imigração para umas dúvidas um pouco mais profundas. Embora seja um assunto um pouco complicado, eu quero deixar claro que eu não faço apologia à imigração ilegal, mas o fato é que existem imigrantes legais aqui. Então nós vamos falar um pouquinho do dia a dia, como é que se dá essa dinâmica, como é que funciona a vida de alguém que está aqui sem a permissão para permanecer no país. Afinal de contas, o que é um imigrante ilegal? Bom, basicamente você tem duas maneiras de visualizar os imigrantes legais. A primeira delas, eu poderia dizer que são aqueles imigrantes, aquelas pessoas que obtêm um visto de não imigrante, como o visto de turismo, o visto de negócios, o visto de estudante, por exemplo, em seus países de origem, que vêm para os Estados Unidos. Depois que eles entram aqui, eles recebem uma permanência do Departamento de Imigração e eles acabam ignorando essa saída, nunca mais eles voltam para os seus países de origem, ou voltam em muito tempo depois, mas o fato é que a presença deles se torna ilegal porque a permanência que lhes foi dada acaba expirando. Então, a partir do momento que você não deixa o país quando a imigração até quando a imigração lhe autorizou, você se torna uma pessoa com a presença ilegal. Eventualmente é muito bonito, romântico e politicamente correto tratar isso de uma pessoa fora de status. Mas o fato é que existe uma lei que regula esse tipo de coisa e na medida que você não cumpre a lei, você está de fato ilegal. Um outro tipo de imigrantes ilegais que nós temos aqui são aquelas pessoas que atravessam a fronteira do México e elas entram no país sem autorização nenhuma das autoridades americanas, o que inclusive nesse caso é um crime. A principal diferença entre esses dois casos é que numa eventual regularização da situação no futuro, a do imigrante que adentrou o país através da fronteira sem a prévia autorização, acaba ficando muito mais difícil, muito próximo ao impossível. Já aquele que entrou com o visto, é, não é necessariamente fácil, mas existe ainda a possibilidade. Mas afinal, os imigrantes ilegais, eles podem trabalhar? A resposta simples e direta é não. Um imigrante ilegal, assim como pessoas que têm um visto de não imigrante, como é o caso de turista, do visto de negócios, do visto de estudante, eles não têm autorização para trabalhar nos Estados Unidos. Para você poder trabalhar nos Estados Unidos, você precisa ter um visto de imigrante. Você precisa ter uma residência permanente, o famoso green card, ou eventualmente a cidadania, a menos que você tenha nascido por aqui. Mas não deixa de ser óbvio que os imigrantes legais eles trabalham. Talvez seja a busca por uma vida melhor que traga uma pessoa, que faça com que uma pessoa abandone o seu país de origem e venha morar numa terra distante com uma cultura e uma língua totalmente diferente. Então, é óbvio que os imigrantes legais eles trabalham. É por isso que eles estão aqui. Mas como eles trabalham? Bom, a princípio, os trabalhos que os imigrantes ilegais eles desempenham aqui nos Estados Unidos, eles estão em várias indústrias. Pelo que eu vejo, eles são geralmente
na indústria de serviços, né? Eles são trabalhos na área de serviços, e eles estão em vários lugares, como por exemplo construção civil, pintura, por que não? O paisagismo, ou o que nós chamamos aqui em inglês de landscaping, na limpeza, em restaurantes, enfim. Existe uma vária cadeia de indústrias que é capaz de absorver a mão de obra desempenhada pelos imigrantes ilegais. Embora os imigrantes ilegais eles trabalhem eventualmente dentro de um restaurante, por exemplo, ou para uma construtora, o fato é que a relação de trabalho entre eles não passa de uma relação como alguém que está fazendo um extra, apenas um bico. Então a pessoa pode ter uma escala de trabalho consistente, que vai 40 horas por semana, por exemplo. No entanto, quando vem uma adversidade como a que nós estamos vivendo nesse momento do coronavírus, e o governo, por exemplo, disponibiliza uma série de benefícios às pessoas, um imigrante legal ele não tem acesso a esses benefícios. Mesmo férias e bônus e seguro-saúde, esse tipo de coisa, os imigrantes ilegais eles não têm acesso. Não que você não possa ter um tempo de folga comparado com férias. No entanto, férias são pagas. E aqui, se você precisa de férias e você é um imigrante legal, você pode parar, descansar, mas você provavelmente não vai receber. Nessa linha de pensamento, os imigrantes ilegais eles trabalham por pagamento em dinheiro. Eles não têm um contra-cheque. Isso diminui, inclusive, a rastreabilidade dos pagamentos a partir da empresa. Então, fica difícil do governo rastrear a empresa que está fazendo esse pagamento em dinheiro. Obviamente, isso sai do Caixa 2. Muitos dos imigrantes que vivem aqui, eles estabelecem empresas e eles pagam seus impostos em dia. Outros tantos, e talvez a maioria, não fazem. Eles usam da infraestrutura que é dada, que não tem buraco na rua, enfim, a escola das crianças, etc, 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 e eles não pagam seus impostos. São desses imigrantes que os americanos não gostam. Os imigrantes recém-chegados, eles constroem o seu networking dentro da comunidade de brasileiros aqui, ou de mexicanos, de hispanos, assim por diante. E é através desse networking que eles conseguem os trabalhos. Sempre alguém conhece alguém que está precisando de um trabalho. Na medida que a pessoa aprende o idioma, o inglês, fica mais fácil para ela expandir esse networking, né? Essa rede de pessoas que ele conhece. E eventualmente ele acaba se tornando patrão. Porque além de montar a sua empresa, ele consegue oferecer o seu serviço diretamente aos americanos. Então ele passa a absorver a mão de obra de quem está chegando no país ou quem ainda não tem o idioma, quem depende de outro brasileiro que possa se comunicar no lugar dele. Como eu disse anteriormente, os imigrantes ilegais eles trabalham eventualmente para essas empresas, né, como um empreiteiro, ou seja, um terceiro, e eles não têm benefícios. Eles não podem ter o seguro-saúde, eles não têm os benefícios do governo, e hoje, por conta dessa questão da pandemia que nós estamos vivendo, muitos deles estão passando necessidades, porque eles incorrem na prática de mandar boa parte do dinheiro que eles recebem de volta para o Brasil, para os seus familiares. E agora, não tem trabalho, não tem o benefício, muitos deles estão passando fome mesmo. Outra coisa é, um imigrante legal, ele tem acesso à educação para os seus filhos. Então aqui nos Estados Unidos você pode chegar e matricular o seu filho na escola, normal, não tem o menor problema. A escola, inclusive, ela não pode nem perguntar sobre o seu status migratório. A única coisa é que um filho de um imigrante ilegal, ele não pode cursar a universidade. Porque para entrar numa universidade como estudante, você precisa de um visto específico de estudante. E realmente as universidades são muito caras aqui nos Estados Unidos, elas, embora ofereçam bolsa de estudos, elas são realmente caras. E um imigrante legal ele não consegue obter uma ajuda do governo para poder fazer o pagamento. E se você ficou ilegal, a chance de você reverter essa situação para um visto de estudo é virtualmente impossível. Outra coisa, os imigrantes eles têm acesso ao crédito. Você já deve ter ouvido falar que aqui nos Estados Unidos o crédito, a gente constrói o crédito e ele é feito através de uma pontuação. Eu vou fazer um vídeo mais específico sobre esse assunto, porque é bem diferente e é muito interessante.
Mas sim, o imigrante que paga os seus impostos, ele consegue desenvolver o crédito e ele consegue comprar um carro zero, ele consegue comprar uma casa, enfim, ele acaba tendo uma vida, nesse sentido, igual à vida de um americano ou de um imigrante legal. E o crédito não é necessariamente porque ele paga os seus impostos, mas para ele poder pagar os seus impostos, ele precisa de um número mágico que nós chamamos de ITIN, ITIN, que é o Individual Tax ID, Identification Number. E ele é parecido com o número que os imigrantes legais ou cidadãos eles têm, chamado de Social Security. Através desse número, você começa a registrar pagamentos em cartões de crédito e esse tipo de coisa, e a sua pontuação começa a aumentar, e então você tem acesso a juros mais baratos e a um volume de crédito mais amplo. Com relação ao seguro-saúde, aqui nos Estados Unidos a saúde funciona como um seguro de carro, por isso o nome seguro-saúde, não é como um convênio aí no Brasil. Aqui, se você precisa usar o médico, você paga uma mensalidade para o seu seguro, e você precisa de um médico, você vai pagar o equivalente à franquia. Mas quando você é um imigrante ilegal, você não tem acesso a comprar um seguro-saúde. Alguns estados da federação, eles até oferecem, através de um programa que ficou conhecido como Obamacare, cobertura para os imigrantes. No entanto, uma lei recente do presidente Donald Trump criou ou ampliou o sentido de uma coisa que aqui é conhecida como public charge, que seria o peso social que um imigrante tem durante o seu processo, ou seja, o quanto ele custa para a sociedade pagadora de impostos para ele permanecer no território americano. E se você é um imigrante e você usa um sistema de saúde, por exemplo, isso pode voltar contra você quando você for se legalizar ou quando você for mudar o seu status, por exemplo, de residente permanente para cidadão. Se você usou o sistema público de saúde, eles podem vir atrás de você e não permitirem que você mude de status, ou seja, você não se tornaria um cidadão. E os imigrantes legais, será que eles podem viajar dentro do território americano? Sim, eles podem viajar dentro do território americano, não tem muito problema não, mesmo dentro dos aeroportos. Muita gente confunde um pouco a TSA, que é o Departamento de Segurança dentro dos aeroportos, que depois do 11 de setembro eles fazem um processo de segurança bem complexo ali na entrada, mas o objetivo deles é apenas evitar que tenha algum tipo de atentado dentro do aeroporto ou dentro de um avião. Eles não têm nada a ver com a imigração. A TSA ela precisa que você mostre o seu passaporte válido apenas a título de identificação. Eles pouco interesse têm no seu visto. E viajar de carro não precisa nem falar. A única coisa é que tem alguns postos fronteiriços que não estão necessariamente na fronteira ao sul dos Estados Unidos, eles ficam nas estradas que vão paralelas à fronteira, e que se você tiver ilegal e passar num desses postos, você pode sim ser preso e deportado. E com relação à deportação, nós temos visto que ultimamente vários aviões têm saído daqui dos Estados Unidos cheios de brasileiros voltando para o Brasil deportados, depois que o governo do presidente Donald Trump assinou um tratado com o governo do presidente Jair Bolsonaro. Mas o que afinal é isso? Bom, não está havendo uma caça às bruxas aqui nos Estados Unidos, no sentido da imigração sair por aí e começar a prender imigrantes de baseada. O que acontece, essas pessoas que têm voltado para o Brasil podem ser basicamente dois tipos de prisões. A primeira delas, e a maior quantidade de pessoas, elas são detidas quando elas tentam cruzar a fronteira entre o México e os Estados Unidos. Como eu disse, isso é um crime. Elas são capturadas. Antigamente havia o processo que nós chamamos aqui nos Estados Unidos de catch and release, onde o imigrante ele era capturado, ele era fichado, aí ele era agendado uma audiência numa corte de imigração, numa data futura, e ele então era liberado. E ele desaparecia dentro dos Estados Unidos e nunca mais voltava. Hoje em dia esse processo não existe mais. Você é capturado, você é detido, mantido numa unidade de detenção até que você seja deportado. Essa é a grande maioria das pessoas que estão voltando para o Brasil. O outro tipo de pessoas que estão sendo deportadas são o que eles chamam de colaterais. Por exemplo, se você cometeu um crime, ou um imigrante qualquer cometeu um crime, e ele tem um histórico na polícia,
As autoridades de imigração, elas estão visando essas pessoas. Supondo que você trabalhe num restaurante ou numa obra e um desses imigrantes, ele trabalha nesse lugar. Se a imigração vier atrás dele depois de obter a informação, pode ser que eles peçam a documentação de todos ali e se você não tem o documento nesse caso, você vai rodar. Por isso eles chamam de colateral, porque a imigração não veio ali necessariamente para pegar você, mas você estava ali no lugar errado na hora errada. O percentual dessas prisões e deportações são relativamente baixos. Enfim, não está havendo uma caça às bruxas aqui nos Estados Unidos. Com relação à discriminação, uma pergunta que muita gente faz, mas como os americanos eles veem os imigrantes ilegais aí? Olha, como eu disse num outro vídeo meu, eu nunca vi discriminação aqui nos Estados Unidos. Eu conheço várias pessoas que estão aqui de maneira ilegal, né? E até onde eu sei, dificilmente acontece. É claro, você tem os idiotas em qualquer lugar do mundo, mas em geral, as pessoas elas não querem muito saber do seu status imigratório, não. Qual é a possibilidade de legalização futura para um imigrante ilegal? Bom, tudo depende da circunstância e do tipo de mudança de status que você pretende. Como eu disse anteriormente, se você passar a fronteira do México, e eu oriento para que não faça isso, que isso não passe pela sua cabeça, porque é caro, é pouco provável que você vai conseguir, é muito perigoso, muita gente morre tentando, e de fato não vale a pena. Porque você torna virtualmente impossível a sua legalização no futuro. Então, dependendo do tipo de alteração que você quer fazer, baseado, por exemplo, em casamento, ou alguma coisa nesse sentido, você precisa levar em consideração a questão do public charge. Você não deve usufruir de nenhum tipo de benefício, mesmo depois que você se legalizar, que o governo federal dá, como food stamps e o Medicare. Porque, como eu disse também anteriormente, isso pode vir atrás de você e, de acordo com a lei de public charge, o governo vai alegar que você não foi capaz de viver por si só, né? Você dependeu de um benefício governamental, então você não pode mudar de status. Se você é um residente permanente, por exemplo, você vai ter dificuldades para mudar para cidadão. Como eu disse, se você passar pela fronteira, todos os processos de legalização eles acontecem. Se você não teve uma entrada autorizada nos Estados Unidos, você precisa sair do país. E aí é onde a coisa complica. Você tem que sair do país, tem que passar um banimento de aproximadamente 10 anos, né? Também depende da quantidade de tempo que você ficou. Você vai passar 10 anos fora e então você vai pedir uma autorização para retornar. E aí é que pode ser complicado. E se você tem o que nós chamamos de criminal record, uma mancha criminal. Se você teve, por exemplo, um uso de drogas não permitidas, se você teve um DUI, que é você dirigir sob influência de algum tipo de substância, como álcool ou outras drogas, enfim, se você tiver algum tipo de mancha criminal nos seus arquivos, hoje também com a lei de, o que eles chamam de Good Moral Character, que seria o equivalente a um bom caráter moral, você pode ter muita dificuldade em mudar o seu status, por exemplo, de residente para cidadão. Bom, para finalizarmos, eu poderia dizer para vocês que a vida de um imigrante ilegal aqui, exceto pelo fato que se você está ilegal no país, você não deve sair do país porque você não vai conseguir voltar, a vida é muito normal. Como eu disse, as crianças podem ir para a escola, você consegue trabalho como bico, mas o trabalho ele acaba sendo consistente e os ganhos são relativamente bons. O dinheiro aqui ele vale mais do que o dinheiro no Brasil. O preço das coisas eles são menores do que as coisas no Brasil. A base salarial, ou seja, o seu salário acaba sendo maior do que é no Brasil. Então todos esses fatores acabam compensando. Se você levar em conta que o imigrante também consegue desenvolver o crédito, em alguns estados ele obtém inclusive autorização para poder dirigir. Então a vida acaba sendo relativamente muito tranquila e normal. Poderia dizer, a grosso modo, que a diferença básica é que você, como eu disse, você não pode viajar para o exterior e você não pode receber benefícios do governo. Basicamente é isso. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje.
Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Não esqueça de deixar um comentário, também assinar o canal se você ainda não é inscrito, né? E ative o sininho das notificações para ficar sabendo quando eu postar um vídeo novo aqui. Então até a próxima. Aloha!